Bom dia, estamos aqui para a realização do processo ético. Eu sou Paulo Roberto, diretor do Conselho Regional de Farmácia. Vamos aqui ver se a farmacêutica acusada, a doutora Ana Paula, vai ser acusada ou não, que a justiça seja feita. Boa tarde a todos, eu sou a doutora Laidane Aureliano, faço parte da Comissão de Ética. Estou aqui realmente para acusar a farmacêutica, já que ela infringiu várias leis. Espero que a justiça realmente seja feita. Eu sou Fernando, faço parte da Comissão de Ética e espero que a farmacêutica doutora Ana Paula seja acusada e responda por esses atos. Eu sou a Aline Arruda, advogada. Espero defender a minha cliente com êxito, uma vez que ela foi usada como laranja em toda essa história. Eu espero que a justiça seja feita e que a minha cliente ela saia com êxito nesta causa. Boa tarde, sou Fernanda, sou advogada de defesa da doutora Ana Paula. Estou aqui para poder falar que a minha cliente está sendo acusada de algo que ela não cometeu e espero usar argumentos que possam inocentá-la. Meu nome é Sara, sou testemunha da farmacêutica Ana Paula, sou secretária dela. Eu espero que ela seja notificada porque ela é uma pessoa que age com boa índole dentro da indústria e é um espelho positivo. Boa tarde. Estamos todos aqui reunidos para iniciar o processo ético movendo a farmacêutica acusada da doutora Ana Paula Alves. E à minha esquerda temos a vice-presidente do Conselho, a doutora Bruna Carolina, e à minha esquerda, a doutora Márcia, minha secretária. Estamos aqui envolvendo o Comitê de Ética e os advogados da acusada, sendo que à minha direita está a Ranieri, a Lailane e a relatora do caso, a Daiane. À minha esquerda temos a doutora Fernanda e a doutora Aline. Declaro aberta a sessão de 2013 e tenho em mente a responsabilidade de seus direitos e seus deveres perante a justiça e a lei. Eu passo a palavra para a doutora Daiane, relatora do caso. Boa tarde a todos. O exercício das funções atribuídas a esse Conselho pelas resoluções número 417 e 418 de 2004, a comissão responsável pela apuração de condutas antiéticas por meio do seu relator veio a esta sessão apresentar denúncia recebida e acatada de práticas ilícitas que referem à boa conduta do farmacêutico. Estamos aqui para dar início ao processo ético da farmacêutica acusada, doutora Ana Paula, referente ao ocorrido que aconteceu na indústria de medicamentos bipolar farmacêutico em Belo Horizonte, da qual é responsável pelos medicamentos do estabelecimento. O que ocorria era fraude e adulteração de medicamento, inexistência do alvará de localização e funcionamento, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, formação de coquetel para fraude de licitações e tráfico de medicamentos, na qual desde 2001 a empresa teve 16 medicamentos de sua linha de produção suspenso pela Vigilância Sanitária e pelo Ministério da Saúde, sendo que um deles teria provocado pelo menos 2 mortes. Então, 15 de 4 de 2011, os policiais confirmaram a inexistência de documentação que autorizasse o funcionamento e depósito de medicamentos no local e várias irregularidades relacionadas ao medicamento. Depósito clandestino na empresa a qual a farmacêutica doutora Ana Paula estava ligada. Os policiais também tiveram acesso à parte do inquérito que confirma que tanto o sócio quanto a farmacêutica sabia do esquema de adulteração e da comercialização de medicamentos sem laudo. A operação resultou na prisão do sócio do dono da empresa e da farmacêutica responsável pelo medicamento, doutora Ana Paula, sendo acusada por tráfico de medicamento, na qual foi pega em flagrante, adulteração e falsificação de medicamento, onde não possui eficácia terapêutica e a forma diferente da registrada na Anvisa, e a sonegação fiscal. Agora eu passo a palavra para a doutora Lailane, do Comitê de Ética. Bom, boa tarde
farmacêutica, a doutora Ana Paula, não estava cumprindo primeiramente com seu juramento da profissão, na qual prometeu em suas funções como farmacêutica orientar sempre, sem nunca se impor, auxiliar no que fosse possível, não pensando em gratificações e agradecimentos, jurando não oferecer drogas que conscientemente sabia ser nocivo à saúde. E, por fim, esperava a graça divina do amparo para que saiba cumprir com dignidade a sua profissão. Um outro ponto que devemos colocar em pauta nessa sessão seria a sua prestação de serviços em uma empresa da qual foi provada que não existia qualificação. Foi relatado pelos policiais que acompanharam o caso que o local não tinha documentação que autorizasse o funcionamento e o depósito de medicamentos, além do ambiente dispor de uma enorme placa com o nome da empresa, Polavo, que foi relatado que se tratava de uma empresa clandestina. E o Código de Ética, doutora Ana Paula, e demais aqui presentes, em sua resolução 417, capítulo 3, artigo 13, inciso 16, é bem claro quando diz que é proibido exercer a profissão em estabelecimento que não seja devidamente registrado nos órgãos de fiscalização sanitária e do exercício profissional. Além que também, em sua resolução 417, no capítulo 2, artigo 11, inciso 1, diz que é dever do farmacêutico comunicar todas as autoridades sanitárias e profissionais com descrição e fundamento fatos que caracterizem infringência a este código e as normas que regulam o exercício das atividades farmacêuticas. E um terceiro e por último ponto, de total importância também que devemos levantar aqui, seria a sua participação como pega em flagrante praticando o ato de tráfico de drogas, já que era, então, responsável por vários medicamentos que foram encontrados no local sem nota fiscal. E o Código de Ética também é bem claro em sua resolução 417, capítulo 1, artigo 4, que os farmacêuticos respondem pelos atos que praticarem ou pelos que autorizarem o exercício da profissão. O fato, senhores, aqui presentes, é que quando se trata de medicamentos, trata-se de vidas. E a doutora Ana Paula, diante de toda essa situação, não foi cautelosa da forma que deveria ser, ao tratar com algo tão precioso que é a vida do ser humano. Sabendo disso, a sua responsabilidade deve ser apurada neste caso. Então, boa tarde a todos. Dando continuação às infrações da doutora Ana Paula, está certo que a farmacêutica não teria sido a única culpada, mas que era ela que respondia pelos medicamentos que estavam naquele estabelecimento. E foi constatado que existiam endotoxina nas amostras de medicamentos que foram produzidas nessa empresa. É um fato extremamente importante, já que as suspeitas começaram quando foi constatado que a morte dos pacientes estavam relacionadas aos medicamentos produzidos pela indústria. Infringindo, então, a resolução 417, do capítulo 2, artigo 11, inciso 7, do Código de Ética, que diz: é dever do farmacêutico respeitar a vida humana, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela ou que coloquem em risco sua integridade física ou psíquica. Simplesmente esqueceu dessa resolução. E a resolução 417, capítulo 3, artigo 13, parágrafo 4, que diz que é proibido praticar ato profissional que cause dano físico, moral ou psicológico ao usuário do serviço, que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência. Enfim, ficou muito claro que a farmacêutica deveria ir mais que 2 infrações no mesmo momento, caindo até então num quadro de circunstâncias agravantes, e aconselhamos então que a doutora Ana Paula aceite a penalidade e responda pelos seus dados. Agradeço a Comissão de Ética, passo a palavra para a doutora Ana Paula Alves. Você tem 10 minutos. Boa tarde, eu sou Ana Paula, sou farmacêutica acusada, estou aqui hoje para prestar esclarecimentos diante dos últimos fatos ocorridos. Me declaro inocente, uma vez que todas as acusações de sonegação fiscal e adulteração dos medicamentos, quem está respondendo são 2 colegas de trabalho, o Hildo e o Renato. Realmente eu fui presa em flagrante, mas nessa hora eu estava fazendo as formulações dos medicamentos numa sala isolada, pois eu era proibida de entrar na área de fabricação e o meu chefe, o Hildo, pediu para mim deixar os caixas de medicamentos no local, na minha sala. Beleza, né? Meu chefe, eu não vou contestar o meu chefe. Se ele pediu só para guardar e depois ele iria lá e iria pegar as caixas. Só que, nessa hora, as polícias chegaram. E eu não conferi, realmente, eu estava lá nas minhas formulações. Eu tenho que, vocês falaram que eu não fui, digamos, competente nas acusações de morte. Eu seguia sempre a ética. Eu tinha que estar em risco as vidas das pessoas. Eu tinha que fazer o certo. Eu não poderia deixar de fazer
Nas outras acusações diante de outras acusações do meu chefe de Estado, eu me declaro novamente inocente, pois eu fui contratada apenas para fazer as formulações. Depois que as formulações eram testadas, eu entregava as mesas para o meu colega de trabalho químico, no caso o Renato. No começo de tudo eu não me desconfiei de nada, porque no contrato estava lá, a restrição era só na parte de fabricação. Eu testava as fórmulas e passava para o Renato. Ele e o Hildo, que era responsável da parte de fabricação. Daquela parte eu não poderia entrar. No começo eu não desconfiei de nada, eu era farmacêutica recém-formada, ganhando um piso salarial acima do pago hoje em dia. E só para formular, então eu não desconfiei de nada. Depois de um tempo eu comecei a, tipo assim, como eu não posso entrar na área de fabricação, assim, na farmacêutica? Só que assim, até então eu não contestei, pois era meu chefe, eu precisava desse trabalho, eu tenho um filho para me criar. Eu tenho um filho deficiente. E assim, eu coloquei meu currículo em outras empresas para ser chamada, para largar aquele serviço, porque estava coisa errada. Só que até então eu não recebi nenhuma proposta de trabalho. E eu não poderia largar do nada o emprego, sendo que se eu pedisse a demissão, eu não ia receber meu auxílio de desemprego. O que eu ia fazer? Deixar meu filho com fome? Não. Então assim, eu me declaro inocente e eu passo a palavra para as minhas advogadas. Bom, boa tarde a todos. De acordo com o que foi relatado pela minha cliente, ela alega inocência e, apesar de alegar inocência, ela também alega que era ciente de que desconfiava de que algo errado estava acontecendo no seu local de trabalho. Bom, de acordo com o Código Penal, o artigo 20, que dispõe sobre o estado de necessidade, relata que considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo à rua, que não provocou por sua vontade, nem podia, de outro modo, evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não é razoável exigir-se. Ou seja, a minha cliente, nesse processo, ela foi usada como laranja, ela foi constrangida a fazer algo que ela não queria, apesar de saber que aquilo não estava sendo feito corretamente, por necessidade, por uma questão de familiar, porque ela precisava sustentar o filho dela. Então, por questão de necessidade, ela foi constrangida a permanecer naquele local, mesmo tendo colocado o currículo, já estava procurando outros lugares para trabalhar, sabendo dessa situação, por ter um amor por luta, ela procurou outros trabalhos, mas ela não podia ausentar-se, pedir demissão, uma vez que ela tinha que sustentar o seu filho e ela ia perder os seus direitos. Ainda segundo o artigo 146, sobre constrangimento ilegal, constranger alguém mediante grave ameaça ou depois haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda, ou seja, por constrangimento do seu chefe, por constrangimento com relação a não deixar o seu trabalho, ela não podia fazer, nesse caso, estando ali o que a lei permitia, uma vez que ela tinha que concordar com o que estava sendo feito, para que ela não perdesse o seu trabalho e não perdesse os seus direitos. Eu agora passo a palavra para a doutora Fernanda. Boa tarde. A minha cliente está sendo acusada injustamente, onde provas contra ela foram mal interpretadas e concluídas de forma equivocada. E aí, como ela mesmo falou, os medicamentos que foram encontrados sob a sua responsabilidade não pertenciam a ela, foram apenas deixados na rua onde ela trabalhava. E que, devido à sua necessidade, ela teve que se submeter à tal situação logo quando ela descobriu e para não perder o emprego. Então, segundo o artigo 17 do Código de Ética, para manter uma boa harmonia no local de trabalho, inciso 4, o profissional deve limitar-se às suas atribuições no trabalho, mantendo relacionamento harmonioso com outros profissionais, no sentido de garantir unidade de ação na realização de atividades a que se propõe em benefício individual e coletivo. Então, devido à sua necessidade, mesmo não sabendo tal situação, ela deve se submeter a isso para não perder o emprego. Eu convoco as duas testemunhas, Sara Salles e Bruna, que vocês tentam falar sobre o caso. Eu sou a Sara, sou secretária da doutora Ana Paula.
A doutora Ana Paula ela sempre foi uma profissional muito ética e de boa índole dentro da indústria, né? Eu observei que por ela ter um comportamento muito inexperiente, ela agia de forma muito coerente com as coisas que ela fazia. Eu ajudo a doutora Ana Paula na indústria com o acompanhamento da rotina dela, a rotina administrativa, organizando as documentações, recebo documentações e controlo a entrada e saída de pessoas da sala dela. E é comum, eu observei que é muito comum, às vezes, o dono, né, da indústria, o doutor Hildo, entrar na sala da doutora Ana Paula e deixar caixas e documentos e não permitisse que eu fizesse a conferência dos mesmos. Ela até comentou conosco esses dias que estava desconfiada que alguma coisa pudesse estar por trás desses documentos, pelo fato dele não deixar que eu fizesse a conferência e antes dela mesmo chegar na sala, ele retirava as caixas. Boa tarde a todos, eu sou estagiária da doutora Ana Paula, meu nome é Bruna. Como a Sara já falou, ela é uma profissional ótima, eu convivo com ela. E como ela falou, que o dono da empresa deixava as caixas lá, sei quando ela não estava, e quando ela voltava, antes dela voltar, ele já tirava para não correr nenhum risco. Passo a palavra para a comissão de ética. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre a acusada das testemunhas? Bom, os fatos aqui apresentados para mim não tem nenhum fundamento. Eu acho que problemas pessoais não devem interferir no ato profissional. Se a doutora Ana Paula possui filhos, se ela possui necessidade, se ela precisa manter os filhos dela, ela deveria realmente, já que formada, exercer a profissão de forma correta e não se diminuir perante os donos da empresa. Na resolução 417, no capítulo 1, artigo 9 de 2004, diz que em seu trabalho, o farmacêutico não pode se deixar explorar por terceiros, seja com objetivo de lucro, seja com finalidade política ou religiosa. Então, se o interesse dela era dinheiro e não o bem-estar da população, se o interesse dela era cuidar da filha dela e não do que ela estava fazendo no local de trabalho, para que assumir ao cargo? Para que assumir uma postura? Para que entrar à frente de uma indústria de medicamentos? Tudo bem, ela foi utilizada, ser utilizada como laranja, mas mesmo assim são totalmente infundadas as acusações que você coloca em questão. Não tem sentido. Se você tem que cuidar dos seus filhos, então deveria não ter tido filho, já que você nem tinha formação ou um bom emprego. Você teve 10 anos para um emprego na sua área, foi desde 2001, né? Estava aceitado, e causou 2 mortes de pessoas, né? E você foi pega em flagrante. Como assim? O que você tem a dizer? 10 anos você coloca no currículo. Primeiro, respondendo a pergunta da doutora Laila, sai lá. Então, você nunca vai saber o que eu estou falando. Quando no meu discurso eu falei que eu fui presa em flagrante, mas por quê? Porque o meu chefe ele deixou a chave lá, a medicação lá, eu estava testando fórmula, gente. Eu era proibida de entrar na área de fabricação. Eu testava as fórmulas certas e passava para o meu colega de trabalho, o Renato, que era o responsável pela fabricação. No meu contrato estava escrito apenas formulações. Eu não era responsável pela fabricação. E outra, eu realmente no começo eu nem desconfiei, porque recém-contratada, recém-formada, ganhando um salário alto, abracei a causa, como se joga. E outra, depois, já no final desse processo, eu realmente notei que estava algo errado, mas foi no final, entendeu? Aí que eu coloquei meu currículo e não puxei mais e continuei no tempo, pois eu precisava fazer. Mesmo sabendo que o medicamento estava adulterado, eu não sabia que o medicamento você falou, não estava ciente do que aconteceu. Não, assim, eu relatei que no final eu comecei a notar que estava algo errado. As formulações eu passava para o Renato. Eu não era responsável por essa parte. Aí, doutora Ana Paula, também tinha ligações, recebia ligações falando que a empresa estava alguma coisa errada, que estava tendo efeito adverso. Tiveram várias reclamações e você não ficou sabendo nada. Não.
Não, porque as ligações referidas não tem nada a ver comigo. Não foi nada comigo. Então acho que vocês não podem dar razão nessa coisa. Sim, mas você como responsável do estabelecimento, do medicamento. Não, eu não era responsável. Sim, do medicamento sim, porque isso é farmacêutica, como assim? Você não é Eu era responsável apenas pela formulação, eu entregava tudo pro Renato, gente. O produto final pertencia ao dono, ao Will. Ela só fazia a formulação, só elaborava, e quem tinha que dispor depois do produto final era o Renato e o Wilde. Ela não tinha nada a ver com isso. É tanto que o processo está rolando em volta dos meus ex-colegas de trabalho. A adulteração é para eles, a adulteração, sonegação de nota fiscal está rolando com eles. Então, Ana Paula, você ficou ciente, mas não saiu por causas familiares. Será que você parou algum momento para pensar na família das pessoas que foram mortas, um filho ou um pai de família que era muito sustento, e você pensando só na sua família no terrorismo? Gente, eu era responsável, eu não sabia de nada disso. Não, eu estava ciente que estava algo acontecendo errado, só que eu não tinha prova. Eu não tinha provas. É tanto que depois que ocorreu esse processo todo de mortes e tal, que eu fui cair em si, mas até então eu não sabia de nada. Bom, minha cliente alega que ela estava ciente de que tinha algo errado acontecendo, mas ela alega que não tinha ciência do tamanho do fato que estava acontecendo, da abrangência do que isso podia causar. Então, por isso, ela, ao mesmo tempo, quando ela soube que tinha algo errado ali, ela já procurou, diante da sua boa conduta, procurar outro emprego para sair desse trabalho. E eu já havia relatado que, por necessidade, ela não cometeu isso por vontade própria, mas por necessidade de criar o seu filho. Bom, mas eu acho que o conselho não está aqui para discutir as necessidades pessoais dos profissionais que foram presos, enfim. Eu penso que se você se diz não responsável pelos medicamentos, mas sim pelas formulações dos medicamentos. O caso aqui em questão você tinha o seu nome nos laudos, você teve participação prática nos laudos. Consequentemente, você teve participação em tudo isso que aconteceu. Porque se passou sem ver aos seus olhos, como você está dizendo, como que você assinava? Porque para passar para frente você tinha que assinar. Deixa eu esclarecer. Nas minhas provas estava tudo, tanto que as testemunhas são de prova, eu estava com o controle. Assim que eu passava para ele, lá dentro ele apurava. Nas minhas formulações eu estava tudo sob controle, gente. Eu não iria fazer uma coisa que iria pôr risco à saúde da população. Eu sei o meu juramento que eu fiz. Então, assim, eu passava tudo certinho para o Renato. Lá ele fazia as coisas dele. É tanto que eles estão sendo responsáveis, eles estão respondendo por esse caso. Eu só estou sendo acusada por tráfico de drogas de uma coisa que eu não fiz, que eu já relatei. Que foi o meu chefe deixou lá e eu não ia discutir com ele. Tá, você deixou, daqui a pouco você vai pegar e você não. E a senhora acha realmente que o profissional que diminuiu a sua profissão, não deixando que a senhora chegasse perto dos documentos dos quais você seria responsável, consequentemente, você acha correto que, mesmo você sabendo que existiam coisas erradas, você acobertar, manter coisas erradas acontecendo por necessidade? Eram tantas assim necessárias. Código de ética, tudo na teoria é lindo, na prática é completamente diferente. Mas eu estou muito para defender o Bom, e também ela confiava no chefe dela, ela não tinha motivo a poder, tanto que até artigo 17, inciso 5, fala que empenhar-se em elevar e firmar seu próprio conceito, procurando manter a confiança dos membros da equipe de trabalho e do público em geral. Então, é algo que ela, no caso, Como se a minha cliente ela ia bater de frente com o chefe dela, sendo que o próprio código de ética afirma que ela tem que manter boas relações de trabalho com os seus colegas e ela tinha que obedecer às ordens do chefe dela, que é superior a ela. Então, ela estava ali não estava reduzindo o seu trabalho à sua profissão, não estava se reduzindo ali, mas ela estava mantendo um bom relacionamento com o seu chefe e com seus colegas de trabalho, apenas isso. Não sei em qual parte do código de ética que diz que ela tem que ficar, se manter em local
estava procurando outros locais de trabalho quando soube do que estava acontecendo. Acontecendo várias mortes enquanto isso. Tanto também que ela, como ela me falou, ela é recém-formada. Ela não tem nem muito tempo de trabalho inteiro, apenas 1 ano. Tanto que 2 meses pra cá ela foi descobrir sobre o ocorrido. Tanto que não teve tempo ainda de ela procurar de encontrar outro emprego. Enquanto ela devido a isso, ela se vendendo a tal situação. Doutora Ana Paula, o que você me diz? Você trabalhar num lugar que não tem inexistência de alvará de localização e funcionamento. Parte da documentação que estava por conta do livro. Eu era responsável apenas pelas formulações. Então, eu não tinha acesso a isso. Minha única função quando eu fui contratada era elaborar as formulações. O que eu quero dizer é como você se presta, como você está prestando serviço a uma empresa da qual você nem tem conhecimento, se é confiar, como essa não é, poderia ser, mas neste caso não era. Como você se presta a trabalhar em um local onde você nem tem conhecimento, você não buscou, não pesquisou quando você entrou lá, não foi atrás para saber se era uma empresa confiável ou não, você é recém-formado, ganhando de outros farmacêuticos, teriam necessidade de pensar nisso, por todas as portas não se abriram, essa se abriu e agarrei a oportunidade, eu precisava. Eu tenho um filho deficiente. Então, assim, eu precisava ter o meu filho. Enquanto eu não achei outro emprego, abrisse uma porta, pagando bem, eu trabalhando num tempo considerado bom, eu agarrei a oportunidade. Lógico, não tem mais nada para falar, só pode concluir que, pelo que foi percebido, a farmacêutica se preocupava mais nos fins lucrativos e não no bem-estar, porque ela estava pensando em si própria. Bem, depois desses relatos, vamos ter uma causa para a reunião do Comitê de Ética, para vocês deixarem aparecer. Vocês têm 3 minutos. Só tem que ficar Bem, voltamos à sessão. Passo a palavra para a Comissão de Ética para relatar seu parecer diante do caso da doutora Ana Paula Alves. Então, segundo a Resolução 417, capítulo 1, artigo 10 de 2004, o farmacêutico deve cumprir as disposições legais que dificultam a prática profissional do país sob pena de advertência. Considerando o exercício da profissão farmacêutica tem uma dimensão ética a qual é regulada pelas resoluções nº 417, 418 de 2004 e 341 de 2005, e tendo em vista a transgressão dessa norma, imputarão sanções disciplinares por parte do Conselho Regional de Farmácia e conduta adotada pela farmacêutica doutora Ana Paula, pois em risco a integridade física e psíquica de diversos pacientes. Devido a essa morte, nós da Comissão de Ética decidimos que é cabível a pena razoável de suspensão de 3 meses, de acordo com a Lei 417 de 2004, artigo 20, inciso 3. Doutora Ana Paula, você tem direito a uma réplica, se você quiser. Então, eu acho que vocês bateram sempre na mesma tecla. A minha acusação é de eu fui flagrante de tráfico de drogas, que eu era inocente e tal, e vocês sempre bateram na tecla que eu fui a responsável pelas mortes, que na verdade quem foram os meus colegas de trabalho. Enfim, passar a palavra para os meus advogados. Bom, eu só gostaria de esclarecer, enquanto a minha cliente foi chamada de egoísta, uma vez que ela se submeteu a tal constrangimento em prol das necessidades familiares do seu filho. Eu acho que uma pessoa que pensa no seu filho, ela não é considerada egoísta, tendo visto que ela está pensando no seu filho. E com relação à doutora Lailane, quando disse que a minha cliente, ela estava pensando apenas no seu próprio bem e em dinheiro, né? Uma vez que a minha cliente, ela não investiu na sua carreira à toa e que ninguém trabalha por plena satisfação profissional. Todos nós temos necessidades, então a minha cliente ela trabalha porque ela necessita receber, ela necessita cuidar do seu filho e, além do mais, ela estava apta para ocupar o cargo, tendo em vista que ela investiu na sua carreira profissional
profissional, ela estava capacitada para ocupar o seu cargo, então ela não é uma pessoa nem egoísta e nem tampouco uma pessoa que estava apenas pensando em dinheiro, tendo em vista que todos nós trabalhamos por necessidades, não apenas por plena satisfação. Até você mesmo, no caso, também tem um motivo para trabalhar, você está trabalhando de graça. Você também tem um porquê que você está trabalhando. Pode ter uma necessidade menor que a dela, mas isso não faz com que você também não tenha uma necessidade. Eu não estou aqui. Agora eu convoco para essa sessão dos conselheiros, que é formada pela doutora Carla, pela doutora Liliane, pela doutora Carolina, pela doutora Gabriela e pela doutora Biela. Passa a palavra para a doutora Carla. Boa tarde. Então, de acordo com o que foi exposto, ao meu ver, a farmacêutica Ana Paula ela foi imprudente, pois ela era responsável por vários medicamentos que foram encontrados sem nota fiscal. E também a farmacêutica, ela acusada, ela apropriou-se dos outros profissionais envolvidos. E ela estava ciente dos registros cancelados desses medicamentos que não apresentavam eficácia terapêutica adequada. Então, mesmo assim, ela dá continuidade à produção. Então, portanto, acho cabível a sanção disciplinar sugerida pela Comissão de Ética. Bem, boa tarde. Eu não concordo com a sanção disciplinar adotada. Porque a doutora Ana Paula, ela infringiu um dos artigos daquela resolução 417, que diz que o farmacêutico atuará sempre com maior respeito à vida humana, ao meio ambiente, à liberdade de consciência das situações de conflito entre a ciência e os direitos fundamentais do homem. Então, a doutora Ana Paula, ela não respeitou a vida. O profissional farmacêutico, ele lida com a vida também. Ela não respeitou a vida dessas pessoas que veio a óbito. Boa tarde. Bom, eu concordo com o que foi colocado pela Comissão de Ética, até porque a farmacêutica acusada estava visando somente o lucro. E ressalto também que no inquérito fala que a farmacêutica acusada era responsável pelos medicamentos encontrados sem nota fiscal. E na resolução 417, no artigo 13, fala que é proibido omitir ou influenciar-se com os que exercem ilegalmente a farmácia. E com isso eu também concordo com a pena que a comissão propôs. Boa tarde. Eu fiquei numa dúvida e eu gostaria de fazer uma pergunta para a farmacêutica acusada. No seu inquérito diz que você fazia parte da garantia de qualidade dos produtos e da organização da documentação fiscal. E você disse que fazia parte apenas da formulação. Eu fiquei com dúvida em relação a isso, porque a partir do momento que, se o inquérito diz, se seu contrato diz que você é da garantia de qualidade, você deveria saber que esses medicamentos estão adulterados, porque você faz o controle. Então, assim, eu queria saber a sua resposta, primeiramente. Eu continuo afirmando que a minha função lá era somente a fabricação das fórmulas. Eu não tinha contato, eu não poderia entrar no local da fabricação, e assim que as fórmulas estavam testadas, todas certinho passavam para o químico, para o meu colega. Então, assim, minha função era essa. Ainda assim, você acusou infrações, como diz o artigo 11, do número 461, da resolução 461, de sanções e infrações. Você teria que ter denunciado, comunicado às autoridades, e você não fez isso. Isso talvez pudesse ter evitado as mortes que aconteceram e consequências mais graves, então você responde por isso. E, além disso, você cometeu várias infrações, e suas infrações são caracterizadas como gravíssimas, porque você tem mais de 2 agravantes e você não tem nenhum atenuante. Então, eu concordo com a suspensão de 1 ano, e levando em consideração que o artigo 2º da nossa resolução de infrações e sanções, número 461, diz que as infrações éticas e disciplinares serão apenadas de forma alternada ou cumulativa, tendo em vista as infrações que você cometeu, acumulam penas desde advertência, passando por multa até suspensão, eu acredito que além da pena de suspensão, tenha que ter o acúmulo das outras penas, multa e advertência. Boa tarde. Eu também concordo com a pena pela Comissão de Ética, porque pelo inquérito você era responsável por vários medicamentos que estavam sem notas fiscais.
E também infringiu o Código de Ética no capítulo 3, que faz as proibições. O artigo 3, no inciso 6, que realizar ou participar de atos fraudulentos relacionados à profissão farmacêutica e em todas as suas áreas abrangentes. Ou seja, você acabou de falar que não participava, mas assim, não sabia o que estava acontecendo, dessas alterações, as fórmulas e tudo. Mas o seu contrato diz que você era da parte da garantia e que você estava responsável por medicamentos sem as notas fiscais. E é por isso que eu concordo com a pena da comissão de ética. Diante do que foi relatado, os conselheiros, eu passo a palavra para o vice-presidente do Foram apresentadas duas propostas. A proposta 1 pela comissão de ética, que foi de suspensão de 3 meses, e a proposta 2, proposta pela conselheira Gabriela, que foi de suspensão de 1 ano, mais multa e mais advertência. Eu gostaria de fazer a votação. Quem concorda com a proposta 1, levanta a mão direita. E a proposta 2, que levanta a mão direita também. Pode perceber aqui, então, que a proposta 1 ganhou. A suspensão de 3 meses que a doutora Ana Paula já tem que pagar. De boa. Algum dos advogados deseja pronunciar alguma coisa? Não, eu gostaria assim, como a Gabriela falou, que ela foi acusada como ela está na garantia da qualidade. No inquérito diz que o contrato dela é para trabalhar na garantia da qualidade e na fiscalização dos documentos. Mas a minha cliente, ela sabe o que ela fez. E ela diz que ela foi apenas, a função que foi conferida foi apenas de participar do desenvolvimento de formulações. Então você está falando isso? Não, eu não estou falando. Então o inquérito diz, mas ela sabe o que ela assumiu, ela sabe qual a função dela. E se ela fala que ela fez isso, então o que ela fez com isso? Ao verificar os argumentos dessa sessão, eu confirmo 3 votos a 2 pela proposta 1, relacionada à sanção disciplinar de suspensão de 3 meses da doutora Ana Paula, e como presidente do Conselho Regional de Farmácia, declaro encerrado esse processo. Boa tarde. Então, eu achei a atividade bem dinâmica, mostra um pouco como é realmente o processo, e eu só achei que teria que ser uma pena maior, eu achei que teria que ser a máxima, porque como teve morte envolvida, eu achei muito pouco. Bem, eu acho que ela deveria ter sido acusada há mais tempo, considerando que houve um homicídio ou alguma coisa assim. Ela tem 3 meses, eu acho pouco, principalmente porque se pedir um habeas corpus ali, nem pra cadeia vai, e a causa, o resultado do que ela fez foi muito maior do que 3 meses. Então, assim, pelo resultado ter sido tão grande, eu acho que a pena foi pouca.